Nessa aula, nós vamos executar o prompt da aula passada, o prompt base, que é a união de todos os prompts do módulo 1. Nós fizemos esse compilado, demonstramos demonstramos o prompt na aula passada, e hoje nós vamos pegar esse prompt, colocar no chat GPT com o laudo fictício, só para você ter uma noção de como esse prompt funciona com muita assertividade. Vamos lá para a aula. Aqui eu estou no chat. Eu vou pegar aquelas informações que nós tivemos na aula passada, que é esse prompt aqui, ó, 3MPEA, né? A gente viu tudo isso na aula passada. Esse prompt aqui está bem completo. E no final desse prompt está aqui um laudo pedagógico meu, que é o fictício, o seu, professora. Você coloca o seu laudo aí com as informações, porque o chat vai fazer o cruzamento dessas informações com as informações do seu laudo para personalizar as informações para o seu aluno, né? Então, eu vou pegar aqui, vamos lá no chat, eu vou colar esse arquivo no chat e vou pedir para ele executar esse sistema operacional aqui. Executar. Vamos ver como que ele vai se comportar. Lembrando que todas as informações feitas pela inteligência artificial requer passar pelo crivo do profissional. Execução do método 3M Neurovia baseado no laudo pedagógico fictício enviado. Aqui eu enviei o laudo fictício, você, professor, enviou o laudo e as informações real do seu aluno. Então, o que ele fez? 3MP é ciclo completo de adaptação funcional, o código é esse, o aluno é esse, a escola fictícia é essa, o diagnóstico é esse. TEA nível 1, TDAH combinado. Então, na etapa 1, mapeamento do perfil do aluno, interpretação pedagógica do diagnóstico, aprendizagem. O aluno apresenta bom potencial cognitivo, principalmente em tarefas estruturadas, visuais e relacionadas a interesses específicos. Demonstra dificuldade em sustentar atenção em atividades extensas, generalizar conteúdos, organizar e planejar tarefas, concluir atividades escritas longas. Comportamento e regulação. Observa-se impulsividade, dificuldade em permanecer sentado, resistência à mudança de rotina, baixa tolerância à frustração. No quesito comunicação, linguagem verbal preservada, comunicação literal e direta, dificuldade com linguagem figurada e regras sociais implícitas. No quesito socialização, preferência por interação restrita, dificuldades em brincadeiras coletivas e necessidade de mediação social. Na métrica autonomia, esse aluno necessita apoio para a organização de materiais, esse aluno tem dificuldade em gerenciar tempos e tarefas, esse aluno também tem a dependência para iniciar e concluir atividades. Quais são os pontos fortes, então, desse laudo, desse aluno? Memória visual elevada, interesse por tecnologia e temas científicos, persistência em temas de interesse, responde bem a reforço positivo, bom raciocínio lógico. E ele vem aqui falando quais as necessidades pedagógicas. As necessidades é a estruturação visual da rotina, fragmentação das tarefas, mediação social orientada, apoio na organização executiva, estratégias de autorregulação emocional. Então, quais são as barreiras de aprendizagem? A sobrecarga em tarefas longas, dificuldades com mudanças inesperadas, sensibilidade sensorial, ruídos, ambientes agitados, dificuldade em interpretar
contextos sociais. E aqui ele dá também a sugestão de estilos de aprendizagem predominante, visual, concreto, estruturado, baseado em interesses temáticos. Prioridade funcional. Quais são as prioridades funcionais? Autorregulação comportamental, organização e planejamento, interação social mediada, ampliação da atenção sustentada e desenvolvimento emocional. Veja aqui, professor, que na primeira etapa ele já clareou aqui muitas coisas importantes que a gente viu no curso, ele já fez aqui resumido. Na etapa 2, ele faz a construção das metas, que é o M2. Ele pega, então, atenção e regulação. Ele dá uma sugestão de metas para você adaptar aí, para você validar aí, professor. Então, ele colocou assim, manter o foco em atividade estruturada por 15 minutos consecutivos, com apoio visual e mediação mínima durante atividades acadêmicas em até 3 meses. A meta 2. Utilizar estratégias. Meta 2. Utilizar estratégia combinada de pausa motora para reduzir a agitação em momentos de transição escolar. Então, são 2 metas sugeridas. Cognição. A meta para a cognição ele sugeriu concluir atividades escritas fragmentadas em até 3 etapas, com supervisão parcial no prazo de 4 meses. A meta na comunicação, ele sugeriu compreender instruções compostas por até 2 comandos sequenciais, utilizando apoio visual em 3 meses. A meta no quesito interação social, ele propôs participar de atividades coletivas com pelo menos um colega durante 10 minutos, com mediação do professor em até 4 meses. Ele também sugeriu uma meta da autonomia, que é organizar materiais escolares utilizando checklist visual antes e após atividades em 3 meses. Então, ele pediu para organizar materiais escolares utilizando checklist visual antes e após atividades em 3 meses. É uma meta sugerida no quesito autonomia. Outra meta que ele sugeriu, a meta 7, no quesito desenvolvimento e desenvolvimento emocional. Identificar e nomear emoções básicas próprias e de colegas em situações orientadas em até 4 meses. Já na etapa 3, ele entra aqui já dando sugestões de métricas, que é o nosso M3. As métricas ele coloca numa escala funcional, que a gente viu isso no módulo 1, onde a nota 1 ele não realiza a tarefa, nota 2 ele realiza com a ajuda total, 3 realiza com ajuda parcial, a nota 4 realiza com pouca ajuda, nota 5 realiza com autonomia. Então, os indicadores avaliativos iniciais, a linha base. Então, a linha base colocou o foco como 2, organização como 2, compreensão como 3, comunicação como 3, autonomia como 2, interação social como 2, regulação emocional como 2. Como observar em sala? O foco, tempo de permanência na tarefa. Que são sugestões para você, professor, observar isso dentro de sala de aula, né? A métrica organização, preparo e guarda de materiais. A comunicação, resposta a instruções. A interação, participação com pares. Regulação, reação a frustrações. Autonomia, início e finalização de tarefas. Já na etapa 4 é o planejamento funcional. Plano pedagógico individualizado. Estratégia de ensino. Rotina visual estruturada, tarefas fragmentadas, uso de timer visual, alternância entre atividades cognitiva e motora, uso de interesses temáticos, né? Recursos adaptativos. Então você pode usar como recurso checklist visual, sequência ilustrada de tarefas, cartões emocionais,
fone, abafadores de ruído, agenda visual diária. São sugestões. Aplicação em sala. Aplicar a atividade em etapas. Confirmar compreensão antes da execução. Utilizar reforço positivo imediato. Antecipar mudanças na rotina. Já no item coletas de dados, ele sugere registro semanal com escala funcional, aquela escala de 1 a 5, observação qualitativa comportamental e registro de tempo de permanência na tarefa. Então, você cronometra mesmo, professor. Pega um cronômetro e vê quanto tempo ele fica na tarefa e vai evoluindo isso, porque foco é treino. Foco, autonomia, compreensão, tudo é treinado. Então, na etapa 5, é a adaptação curricular funcional, já propriamente dita. Então, ele dá aqui exemplos da produção textual, atividade tradicional, produzir textos de 10 linhas. Aí a atividade adaptada, ele sugere produção em 3 etapas. Ele fragmenta esse exercício em 3 etapas. Uso de imagens sequenciais ou construção oral antes da escrita. Uso de frases modelo. Então, algumas sugestões que o chat está dando para você, professor. Um exemplo de matemática, aqui, atividade tradicional. Lista extensa de operações. Você, então, faz atividade com redução de quantidade, uso de material concreto, inserção de temática de interesse, né, da rotina da aluno. A etapa 6 é a execução e coleta de dados. A professora deve registrar o tempo de permanência nas tarefas, cronometra mesmo e registra. Ah, ficou 3 minutos. Tá, tudo bem. Qual vai ser a meta da semana que vem? Quantidade de mediações necessárias. Ah, precisei intervir e realocá-lo na tarefa 3 vezes. Então, mede lá, coloca no seu FANS essa informação. Reação a mudanças, participação social, grau de autonomia. Na etapa 7, é a avaliação evolutiva. É o FANS simulado. Situação atual simulada após a intervenção inicial. Então, você faz os seus apontamentos, professor. Por exemplo, aqui como exemplo tem o domínio, que é atenção e regulação. A base dele, que quando ele começou, era 2. A situação atual agora desse aluno, a atenção dele é 3. E nós temos a meta do bimestre seguinte, passar atenção e regulação para a nota 4. A comunicação, a base dele era 3, continuou sendo a atual 3, a meta é passar a comunicação para 4. A cognição acadêmica, a base dele era 3, a atual é 4 e continuou na 4. Então, tem toda essa tabela e a interpretação observa-se evolução principalmente na cognição e atenção quando atividades são estruturadas visualmente. Interação social e regulação emocional demonstra melhora gradual, porém ainda depende de mediação. Então ele dá uma pequena interpretação, lógico, é a interpretação da inteligência artificial. Você, professora, passa isso pela análise humana e valida ou não valida todas essas informações. Já na etapa 8, é a geração do FAMO, que é um relatório mais robusto, que é uma interpretação global. O aluno apresenta resposta positiva a estratégias estruturadas e previsíveis. A progressão funcional demonstra que adaptações sensoriais e visuais favorecem significativamente a aprendizagem. Aí ele dá recomendações estratégicas, que é intensificar mediação social guiada. Ele também recomenda ampliar tempo progressivamente de atenção. Ele também recomenda introduzir treino emocional sistemático e estimular autonomia organizacional. Ele também orienta aqui a família. Orientação escola e família. A escola, manter rotina previsível, utilizar instruções curtas e realizar pausas motoras programadas.
Ele orienta a família a usar checklist para as tarefas, trabalhar identificação emocional e utilizar jogos estruturados e educativos. Na etapa 9 é a devolutiva, a versão da família. Versão família. O aluno apresenta avanços importantes quando recebe apoio visual e atividades organizadas. Ele aprende melhor quando consegue prever o que acontecerá. O desenvolvimento social e emocional está evoluindo gradualmente e continuará sendo trabalhado. Agora, a devolutiva versão dos educadores. O perfil demonstra responsabilidade a estratégias baseadas em previsibilidade, segmentação e mediação social estruturada. Recomenda-se continuidade das adaptações e progressão gradual da autonomia executiva. E aqui, ele na etapa 10, ele dá um retorno ao ciclo, que é a evolução observada, maior permanência em tarefas, melhor compreensão acadêmica e ampliação inicial de interação social. Ele também dá a sugestão de ajustes necessários. Autorregulação emocional, autonomia organizacional e generalização social. Metas a manter. Então, ele sugere quais as metas. Ele sugere manter a atenção sustentada, interação social e organização executiva. Aqui, lógico, em tudo que já foi falado, você analisa com o corpo clínico, com a família, com a escola, para ver se vai manter ou não. Mas é bom pontuar. Novas metas sugeridas. Treino de resolução de conflitos sociais. Ampliação de autonomia em tarefas longas. Então, esse aqui, de repente, ele sugere essas novas métricas, de repente, para o bimestre seguinte. Ciclo 3MP executado com sucesso. E aí, se quiser, eu posso fazer a simulação visual com gráfico radar. Sempre ele dá algumas sugestões. Bom, é isso. Essa é o prompt já executado. Espero que você tenha gostado desse curso, que você tenha ali, pelo menos, entendido qual é a intenção desse curso, que é, como já foi falado, te dar mais segurança na adaptação do currículo funcional, tanto a segurança tecnológica como a segurança jurídica. E acredito que vocês, professores, vocês vão ter uma autonomia, uma desenvoltura à medida que vocês conseguirem pegar os modelos aqui do curso e vocês adaptarem os seus próprios prompts à sua realidade. Foi ótimo esse curso. Muito obrigado.